Meus irmãos e irmãs, convido a todos e todas para que abrem suas Bíblias no livro Epístola aos Hebreus, seu capítulo 2, verso 10. Epístola aos Hebreus, em seu capítulo 2, verso 10. Diz assim o texto: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você talvez tenha ouvido a seguinte frase: ninguém é perfeito. Essa frase às vezes é dita para nos justificarmos por algum tipo de erro ou imperfeição. Olha, ninguém é perfeito. Ou até mesmo de uma maneira condescendente, sentindo pena do outro quando alguém comete algum erro. Talvez alguém pudesse também dizer assim: olha, veja, ninguém é perfeito. De qualquer maneira, esta é uma frase que está bem presente nos nossos lábios em inúmeras situações. Sabedores, portanto, que ninguém é perfeito, isso não significa que nós não busquemos a perfeição ou os melhoramentos. Prova disso, a existência de instituições que nos ajudam a nos aperfeiçoar. Por exemplo, a escola. Todos nós aqui, tenho certeza que frequentamos a escola por um determinado período, e se fizermos foi para que nós melhorássemos, nos aperfeiçoássemos. Assim também, quando nós insistimos na carreira escolar e decidimos fazer uma faculdade ou uma universidade, nós também estamos nos aperfeiçoando. Então, todos nós aqui, embora saibamos que não somos perfeitos, nós investimos e estamos interessados no aperfeiçoamento. Deus também. Deus está interessado no aperfeiçoamento dos seus filhos e de suas filhas. E é isto que este texto trata, sobre o interesse de Deus em aperfeiçoar os seus. Nós vemos isso nesse texto de duas maneiras. A primeira forma onde nós devemos demonstrar que Deus se interessa em aperfeiçoar é que o Senhor aperfeiçoou a Jesus Cristo. O próprio Deus aperfeiçoou o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz aqui nesse texto que lemos. Nós devemos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. E quando eu digo que o nosso Senhor foi aperfeiçoado, é nesta faceta humana que Ele foi aperfeiçoado. Isso está totalmente de acordo com Lucas, em seu capítulo 2, verso 52, onde afirma que Jesus Cristo crescia em sabedoria, ou seja, intelectualmente. Jesus Cristo crescia em estatura, ou seja, fisicamente. E Jesus Cristo crescia também em graça com Deus e com os homens, ou seja, que Jesus Cristo também desenvolveu o seu relacionamento tanto com Deus quanto com os homens. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida em carne aqui no seu ministério terreno, para ser o nosso autor da salvação como Ele é, mesmo sendo Deus, a sua encarnação, Ele também foi aperfeiçoado, como diz aqui o texto bíblico. Então, o próprio Senhor Deus se interessa pelo aperfeiçoamento de tal maneira que Ele não poupou nem mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo de ser aperfeiçoado, a segunda pessoa da Trindade. Agora, uma coisa é certa: se Deus está interessado em
nos aperfeiçoar como aperfeiçoou o Senhor, algo deve ser dito sobre aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento dói. O crescimento dói. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele cresceu através de um processo de sofrimento. O texto diz que este foi o método utilizado por Deus para aperfeiçoar o Senhor. E disso nós temos claro testemunho em todos os evangelhos, onde apresentam a via de Cristo, desde o seu nascimento até mesmo a sua vida, morte, ressurreição. Ele sofreu humilhações constantes, ele sofreu por estar envolto, em uma sociedade pecaminosa, ele sofreu de diversas maneiras, conforme o Evangelho está, no Evangelho do Testemunho. Mas o texto também, ele apresenta consolos, porque em todo momento, no versículo 10, diz que o autor do processo foi o próprio Deus. Veja que o versículo 10 inicia com esta afirmação: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Quem é este? Deus. Ou seja, aprove que Deus fizesse isso. Ou seja, o autor de todo o processo não foram as dificuldades que Cristo encontrou. O autor de todo o processo foi o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, e não apenas o Criador de todas as coisas, mas, como esse texto diz, aquele que mantém todas as coisas. Então, todo o processo de crescimento do Senhor Jesus Cristo, embora tenha sido inegavelmente doloroso, porque foi através do sofrimento, mas foi dirigido, guiado pelo Senhor Deus. E não apenas isso, há um outro consolo aqui para o propósito do sofrimento de Cristo, como diz que havia um objetivo por detrás do crescimento do Senhor, que ele, conduzindo muitos filhos à glória, ou seja, o objetivo do sofrimento de Cristo era conduzir a muitos filhos e filhas à glória, à salvação. Então, o sofrimento de Cristo, o seu aperfeiçoamento, ele não foi gratuito, ele não foi algo periférico, algo que veio por acaso, de forma alguma é dirigido por Deus e com um propósito em mente. Você e eu, nós estávamos incluídos no processo do sofrimento do nosso Senhor. E esse texto nos legitima a dizer que sim, Jesus Cristo sofreu por mim, ele se aperfeiçoou por mim, para conduzirmos, não apenas eu, mas todos aqueles que creem no seu nome, à salvação, porque ele é o autor da salvação. Portanto, o sofrimento é o método que Deus nos escolheu para aperfeiçoar o nosso Senhor. E todo esse processo, ele foi dirigido por Deus. Isso é um consolo. E também existia um propósito para o sofrimento do Senhor, que era conduzir os seus filhos e filhas para a salvação, porque Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. Portanto, a primeira forma de demonstrar aqui está de que Deus se interessa pelo aperfeiçoamento, porque Jesus Cristo, o seu crescimento na carne, enquanto nosso Redentor humano, ele também foi aperfeiçoado. Agora existe uma segunda forma, que esse texto também toca, que demonstra que Deus se interessa no aperfeiçoamento, não apenas de Jesus Cristo, mas também pelo nosso aperfeiçoamento. E a segunda forma é ver Jesus Cristo como nosso modelo. O autor de Hebreus, ele tem isto claro. Jesus Cristo, ele é o modelo para todos os cristãos. O Novo Testamento, ele respira essa atmosfera. Há inúmeros textos que demonstram que devemos ver no Senhor o nosso modelo. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 5, quando
quando o apóstolo Paulo está tocando em como a igreja deveria se comportar com humildade, ele cita o exemplo de Cristo, né? Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo é um modelo para nós, para todo filho e filha de Deus. E ainda um outro texto da Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, verso 1, quando Paulo instiga a igreja de Éfeso a serem imitadores de quem? De Deus. Nós devemos imitar, portanto, o nosso Senhor. E o autor de Hebreus possui isso em mente ao falar de Jesus Cristo, ao tratar acerca do aperfeiçoamento do nosso Senhor. É claro que ele também tem em mente que nós, olhando para o exemplo maior de Cristo, de como ele foi e é para nós, e sempre será o modelo primeiro, ele é a primícia daqueles que dormem, nós seremos consolados por esse texto também. Isso nos faz lembrar, meus irmãos e irmãs, um outro texto, que é aquele texto em 2 Coríntios, em seu capítulo 12, quando toca no episódio onde o apóstolo Paulo, que estava sofrendo dificuldades, ele diz que ora ao Senhor várias vezes, mas Deus não responde retirando o sofrimento, mas dizendo ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no sofrimento em que nós somos aperfeiçoados. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi aperfeiçoado através do sofrimento, Deus utiliza o mesmo método, conforme aqui a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, verso 9, afirma que o Senhor utiliza o mesmo método para nos aperfeiçoar, que é o sofrimento. Portanto, a fraqueza ou o sofrimento é uma forma de aperfeiçoamento de Deus. Agora, como eu disse no início, crescer dói. Nós, e o Senhor Deus sabe disso, se pudermos, correremos de todo e qualquer tipo de dor e sofrimento. Entretanto, é pela dor e sofrimento que o Senhor aperfeiçoa os seus filhos e filhas, para que sejam mais parecidos com o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Todo o processo, meus irmãos e irmãs, pode ser ilustrado pelos artistas que na antiguidade trabalhavam com estátuas de mármore. Não sei se vocês sabem, essas estátuas que atravessam séculos, elas foram esculpidas a partir de blocos de mármore. E como é que estes artistas trabalhavam? Quebrando aos poucos, talhando aos poucos, para que daquele bloco emergisse a figura que eles tinham em mente. Mas até que o bloco pudesse dar a luz ao formato do artista, ele tinha que perder muitas camadas, e não havia outra forma de perder camadas senão através das marteladas do artista. Esta ilustração, ela cai bem para nós, porque de certa forma o sofrimento ele tem esse efeito em nós, ele vai tirando aquelas camadas que o Senhor Deus vê que está em nós e que precisam ser retiradas vez por outra, para que possa emergir a forma que Ele, o grande artista, Deus, sabe que nós devemos ter, a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, como eu disse no início, nós não somos perfeitos, mas Deus quer trabalhar em nossas imperfeições, e Ele faz isso através do sofrimento. Ele aperfeiçoou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o autor da nossa salvação, assim também como Ele está interessado em trabalhar e aperfeiçoar a nós também. Devemos lembrar e utilizar os mesmos consolos que estão patentes no versículo 10 em relação a Cristo para nós. Nos consola saber que Deus é o autor de todo o nosso sofrimento e aperfeiçoamento. É o Senhor que dirige
nenhuma lágrima será desperdiçada. Nós sabemos disso, o livro de Salmos diz que, Senhor, contastes os meus passos, as minhas lágrimas guardastes no teu odre. Deus, Ele se interessa pelo nosso sofrimento, e nenhum sofrimento será desperdiçado. E o sofrimento que agora possamos experimentar, embora de pronto queremos rejeitá-lo, nós devemos saber que Ele tem um propósito santo, que é nos conduzir para a glória do Senhor. E da sua boca, Deus há de dar condições que as mesmas palavras que o apóstolo Paulo proferiu quando estava sofrendo, também caibam em seus lábios, dizendo: Senhor, a tua graça me basta. E a graça do Senhor, que bastou ao apóstolo Paulo, também há de bastar nos passos pesados que tem que trilhar em sua jornada. Que Deus muito nos abençoe. Amém.